Oi pessoal, hoje a gente vai conversar sobre como alimentar os seus cavalos. Eu dividi essa conversa em três, que são as necessidades básicas dos cavalos, os cuidados na hora de alimentá-lo e também as consequências de dar comida demais ou dar comida de menos para o seu cavalo. Então, fica ligado até o final que tem muita dica boa. A água é uma necessidade básica para qualquer ser vivo, né? Para os cavalos não é diferente. Os cavalos eles consomem de 20 até 55 litros de água diariamente. Tem que lembrar que eles não consomem água suja e como eles consomem muito, é bom ou o coxo ser grande ou ser automático. Isso mesmo. Então, o sal mineral, gente, ele é importante para qualquer cavalo, tá? E os cavalos geralmente eles consomem de 20 gramas até 180 gramas de sal por dia. E vai depender de cada cavalo, cada indivíduo e também da intensidade da atividade física, porque o suor faz com que eles percam sais minerais. Quanto mais exercício físico, mais o cavalo vai ter que consumir sal mineral. A gente encontra na forma de pó e na forma de pedra também para o cavalo lamber. Então, aqui, a maioria dos cavalos é em pó. Isso. Lembrando, gente, que tem que ser um sal específico para equinos. Tem muita gente que acha que pode dar sal de bovinos ou então até sal de cozinha. Esse sal ele não é enriquecido com os minerais que o cavalo precisa e pode inclusive causar problemas para ele. O sal ele tem que ser oferecido à vontade no coxo do cavalo. Então, se você der 50 gramas e ele consumiu tudo, eu indicaria você aumentar um pouquinho até você ver que ele se satisfaz. Aí você mantém aquela quantidade. O volumoso é o alimento mais importante para qualquer cavalo. Geralmente um cavalo que pesa entre 450 quilos pode consumir de 5 a 10 quilos de volumoso por dia. Isso vai depender do tipo de volumoso que você está oferecendo e também de cada indivíduo, né? Tem cavalos que têm uma conversão alimentar muito boa e precisam comer menos, tanto quanto os cavalos que precisam comer mais. Mas é tomar bastante atenção porque é o que o cavalo mais come, é volumoso. Isso. Então, assim, 70% da dieta do cavalo tem que consistir de volumoso, tá? Então, a ração, por exemplo, que a gente vai falar em outro tópico, ela não é tão importante quanto o volumoso. Existem vários tipos de volumoso. Eu vou falar alguns tipos que a gente pode oferecer para o nosso cavalo. O primeiro tipo e mais comum é o feno, né? O feno nada mais é do que uma gramínea ou uma leguminosa que ela passa por um processo de secagem e aí ela é enfardada e aí você consegue preservar aquele alimento por mais tempo do que se fosse um capim fresco. Geralmente o feno para o cavalo é melhor que ele seja de gramínea e não de leguminosa. A leguminosa ela é muito boa, mas ela tem que ser dada como complementar. A alfafa ela é muito nutritiva, ela tem um grau de proteína muito alto. Mas ela também tem um desequilíbrio entre o cálcio e o fósforo, e se você der ela sozinha, o cavalo pode desequilibrar essas proporções no corpo dele. E o capim, gente, nada mais é do que o feno no natural, né? Ou seja, a planta cortada fresca. É importante, inclusive, que se você for oferecer o capim para o seu cavalo, que ele seja cortado com no máximo 2 horas de intervalo até o momento que você vai oferecer para ele, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida entre feno e capim, a gente tem um vídeo aqui no canal, vocês cliquem aqui em cima e vão lá assistir depois desse. Então, gente, o capim você tem que dar muito mais capim do que feno para o cavalo, né? E isso tem que ser considerado na dieta dele se você for oferecer apenas o capim para ele. A silagem é um alimento um pouco polêmico que é utilizado por alguns criadores que preferem baixar os custos na alimentação dos seus cavalos, tá? Para tudo! Se você está gostando do conteúdo até aqui, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no nosso canal para a gente continuar fazendo mais conteúdo para você. Isso aí, segue lá a gente no Insta também, a gente vive fazendo perguntinhas dos temas aqui do canal. Bom, a silagem ela tem algumas complicações, né? Primeiro que ela não é um volumoso de gramínea, né? E o cavalo ele precisa comer mais gramíneas do que qualquer outro tipo de planta. Ela é feita muitas vezes, mais comumente, do milho, né? E é um processo em que eles pegam a planta do milho, muitas vezes com a espiga ou sem a espiga, e aí eles picotam Um processo de fermentação também. Exatamente, é um processo de fermentação, resumindo tudo. Isso pode causar reações em alguns cavalos que são mais sensíveis, tá? A silagem mofa muito rápido. A gente escutou de um vet odonto também que não é muito bom pro dente, né? Isso mesmo. Tem a questão de que
possui mais açúcar do que uma gramínea normal. Se você quiser economizar, tiver sem grana para alimentar o seu cavalo corretamente e tiver que optar pela silagem, não dê a silagem exclusivamente para o cavalo, tá? Ofereça uma parte de feno, é muito importante isso, tá bom? O cavalo ele não foi feito para comer apenas silagem. A ração é um alimento complementar na dieta do cavalo, que é muito utilizada para suprir a necessidade energética e proteica de um animal que está em trabalho, por exemplo, ou que está em reprodução, né? Nem sempre você precisa dar ração para o seu cavalo, tá bom? Primeira regra que a gente tem que esclarecer aqui: ração não é obrigatório. Um cavalo de 450 quilos pode chegar a comer 4,5 kg de ração por dia. Não quer dizer que ele precise comer isso. Isso vai depender da raça, vai depender da quantidade de trabalho que esse animal é submetido, se ele é um animal que está em reprodução ou não, e também a individualidade de cada cavalo. Então a ração ela vem em diferentes tipos, ela pode ser uma ração mais regular ou uma ração super premium, né? O mais interessante é que você ofereça o mínimo de ração possível para o seu cavalo. Então, se o seu cavalo... Mas ele continuando saudável, gente. Isso é muito importante de lembrar. Ele continuando saudável. Eu tô falando assim, em termos de você manter uma boa dieta para o seu cavalo, se você conseguir deixar a ração no mínimo, é o melhor. Exagera no volumoso e a ração você tem que ser mais moderado. A ração laminada, geralmente ela vem com lâminas de grãos, né? Às vezes vem com uns pedacinhos de aveia ou de milho, que é para se tornar mais palatável para os cavalos, né? A ração peletizada é um tipo de ração que, na verdade, o peletizado vem do nome, né? De como essa ração ela é feita. A nossa ração, que é uma ração mais regular, ela é peletizada e ela não é laminada, ela não tem pedacinhos nem nada, ela é bem básica. Tem também a ração extrusada, e, mais uma vez, o nome extrusado tem a ver com o processo da ração, né? É uma ração que tem uma digestibilidade maior, uma qualidade maior. Então, você dá menos e o cavalo aproveita mais daquela comida, porque ela é mais fácil do cavalo aproveitar no organismo dele. Mas, Bia, eu não quero dar ração e eu preciso dar algum complemento para o meu cavalo. Eu quero dar grãos ou eu quero dar farelo para o meu cavalo. O que você acha disso? Eu acho que você tem que ter muito cuidado quando você vai escolher dar grão ou dar farelo. É um alimento que não é balanceado. A ração ela é uma mistura de farelo de soja, farelo de arroz ou farelo de milho. Enfim, são vários tipos, enriquecidos ainda com algumas substâncias que o cavalo precisa. Então a ração ela é balanceada. O farelo, o problema dele é que, além de não ser balanceado, a menos que você faça uma mistura, você precisa saber da procedência desse produto, porque se ele vier mofado, pode matar o seu cavalo, basicamente isso. O negócio é sempre ter um acompanhamento de um veterinário, gente. Se você quer sair da curva, você não quer dar ração, então você precisa de um profissional para te instruir. Não dá para você sair fazendo as coisas porque apareceu na tua cabeça, porque não é assim que funciona. Isso. A gente já ouviu falar de vários casos de cavalos que morrem intoxicados com problemas de ração mofada ou de contaminação com coisas diversas. Não, super absurdo. A gente escutou uma história de que a ração não estava mofada, mas um cavalo adoeceu, aí eles mandaram para análise e, na verdade, o que estava mofado era a matéria-prima. Então, o milho que foi usado para fazer a ração estava mofado. Então, visualmente, a ração estava nova e, na verdade, já estava contaminada. Então, assim, é sempre bom você procurar uma marca de referência confiável. Toma cuidado com essas rações porcaria, né? Os suplementos, eles são opcionais, né? Vai depender de cada cavalo, da função desse cavalo e também da fase da vida desse cavalo. Vamos supor, se tem um potrinho ou se tem um cavalo mais velho, mais idoso, talvez ele precise de uma suplementação extra para conseguir aproveitar e ter saúde no corpo dele. Se ele tem sensibilidade em alguma parte também, vai precisar de um suplementinho para fortificar. Isso mesmo. Então, assim, a gente tem vários tipos de suplementos. Suplemento para casco, suplemento para pelo, suplemento para cavalos que estão desnutridos, ou para cavalos que estão em trabalho intenso, enfim. A gente usa alguns suplementos com os nossos cavalos, né? Cada um toma o que precisa, como também cada um consome a quantidade de ração e de volumoso que precisa para poder estar saudável. Quais são os cuidados básicos? Primeiramente, com a validade dos produtos que a gente está adquirindo. Então,
Evita de comprar produto perto de vencer, o produto que já está vencido, você tem que estar observando isso, tanto ração quanto feno, tá? Veja se o feno não está muito poeirento, não está muito amarelado. Uma coisa muito importante de lembrar é também a contaminação. Então, todo alimento que você vai dar para o seu cavalo, eu aconselho que você cheire, que você olhe, que você pegue, que você sinta o produto, porque se tiver algum cheiro esquisito, ele pode estar contaminado com fungo, por exemplo. E o fungo ele pode ser mortal para o cavalo. E tem que tomar cuidado também o jeito que você armazena. Se vocês verem ali, tudo está em pote com tampa. Tudo. Porque aí não cai nada dentro, não tem como contaminar de nenhuma forma. E cada suplemento a gente usa uma pazinha diferente, para nem usar a mesma pazinha. Então, é algo que você precisa tomar muito cuidado, né? Com a higiene das coisas que você vai oferecer para o seu cavalo. Em sempre estar protegendo, né? Principalmente a ração, porque a ração ela atrai muito rato e muito gambá por causa do cheiro, né? Então, muito importante de você manter sempre a ração e o feno também protegido, suspenso do chão, que aí você evita contato com urina e proliferação de insetos indesejáveis como barata. Então, a gente chega no terceiro e último tópico da nossa conversa, que são as consequências de você dar comida demais ou dar comida de menos para o seu cavalo. Dentre as principais consequências é cólica, tá? Comida demais ou comida de menos pode causar cólica no seu cavalo. Se você não souber quanto você precisa oferecer de comida para o seu cavalo, é muito importante que você contate um profissional que possa te orientar de acordo com isso. Outra consequência é a laminite. É uma doença muito perigosa que pode, inclusive, fazer com que o casco do cavalo caia. Quando chega num ponto muito grave, né, muito avançado da doença, às vezes é preciso até sacrificar o animal. A laminite, uma das causas mais comuns é você dar muita ração para o cavalo. Outra coisa são lesões musculoesqueléticas. Então, principalmente com cavalos que estão mais fracos, se o cavalo está desnutrido, se ele não tem músculo, né? Porque se ele não tem gordura, ele mal vai ter músculo para poder suportar a carga, a intensidade do exercício que ele faz. E já ouvi falar de casos de cavalos que estavam muito magros, colocaram o cavalo para fazer exercício e o cavalo quebrou a espádua no exercício. Deu um encontrão, quebrou a espádua e teve que ser sacrificado. E não é nem só na parte do esporte, gente. O cavalo pode estar desnutrido sozinho, ele se machucar, porque fica muito frágil. Então ele, sabe, encontra com uma árvore e se quebra inteiro. Os ossos do cavalo ficam mais frágeis, né? Toda a estrutura, os tendões, tudo fica mais frágil, então você tem que tomar muito cuidado. E por último, e não menos importante, são doenças oportunistas, basicamente. Então, assim, doenças como babésia, por exemplo, babésia é uma doença extremamente oportunista. Você dificilmente vai ver um cavalo saudável apresentar babésia, porque a babésia ela vem quando o cavalo está imunodeprimido, ou seja, quando a imunidade dele está baixa. Tem várias outras consequências de você dar comida de mais ou de menos para o seu cavalo, mas aqui a gente citou as mais básicas. Então, essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se você tiver qualquer dúvida, não esquece de comentar aqui embaixo que a gente te responde. Isso aí, gente. Até a próxima semana. Um beijo e até mais.